Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na liturgia da terça-feira da 7ª semana do tempo comum. Na quarta-feira estaremos iniciando o tempo quaresmal com a missa da imposição das cinzas. E hoje, na liturgia da palavra, Deus quer nos conscientizar da importância de nós mudarmos os nossos corações para que tenhamos um coração humilde e deixamos que o projeto de Deus se realize nas nossas vidas. Então, na primeira leitura, ele nos convida a meditarmos sobre a nossa vida em comunidade. Quando brigamos em comunidade, nós acabamos por deixar que os ciúmes, as paixões, quebre a nossa relação. A segunda coisa que ele nos ensina, mesmo porque vamos fazer muito isso no tempo da quaresma, é a forma de pedirmos. Ele vai dizer que nós pedimos e não alcançamos porque pedimos com egoísmo, procurando fazer a nossa própria vontade. Pense muito bem como você vai pedir as coisas nesse tempo da quaresma para Deus, porque intensificamos nossas orações, intensificamos a nossa prática de jejum, até mesmo a caridade, indo ao encontro do irmão necessitado. No entanto, a forma que nós pedimos para Deus as coisas, até mesmo nossa conversão, muitas vezes é uma forma egoísta. Então pensemos bem como vamos nos relacionar com Deus em relação a esta realidade. Outra coisa que ele nos ensina é como nós temos nos relacionados com o mundo, porque ele vai dizer que não tem como nós nos relacionarmos com o mundo e nos relacionarmos com Deus, porque é um antagonismo, há uma diferença muito grande em colocarmos a nossa vida no mundo e colocarmos a nossa vida em Deus, mesmo porque quem domina o mundo é o diabo e a nossa vida colocada em Deus não pode ter essa variação entre a experiência no mundo no dia e no outro dia queremos ter a experiência de Deus. E a outra realidade que ele coloca é sobre a obediência a Deus. Se nós não aprendermos a obedecer a Deus, nós nunca conseguiremos crescer na vida espiritual, na vida de igreja, na vida comunitária cristã. Mesmo porque temos que ter consciência que foi a desobediência pelo engano de Satanás que os nossos primeiros pais caíram. Então, obedecer a Deus é fundamental para a conversão do nosso coração. E o Evangelho nos ensina já o primeiro passo para que possamos obedecer a Deus. Jesus narra que ele iria sofrer a paixão. Não dá para sermos obedientes a Deus se nós não abraçarmos a paixão de Cristo, não abraçarmos a cruz. Exatamente este é o diálogo de Jesus para instruir os seus discípulos, porque depois de narrar a sua paixão, quando ele chega em casa, pergunta para os discípulos o que eles estavam conversando. E estavam conversando
exatamente o contrário que Jesus estava anunciando para eles, porque eles estavam discutindo quem seria o primeiro. Então Jesus ensina que aquele que for o que mais servir na sua igreja ocupará o primeiro lugar. E para poder mostrar para os seus discípulos, que muitas vezes tinham dificuldades para entender, ele chama uma criança e apresenta aquela criança como símbolo do seu ensinamento. Quem se fizer pequeno como esta criança, entrará no reino de Deus, encontrará a salvação. Então é fundamental que para vencer as nossas tendências ao pecado do egoísmo, dos ciúmes, das brigas, da desobediência, nós precisamos buscar a inocência, a simplicidade, a humildade de uma criança, para podermos assim entendermos o que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje e vivermos na convicção de que só assim poderemos encontrar a salvação. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.